Olá, você está aí? O Lete Contigo está começando. Hoje nosso bate-papo é com a nutricionista, a Fernanda Nunes. Vamos falar de glúten, sobre celíacos, tá bom? E também uma culinária bem gostosa. Obrigada, viu, por você já estar aí com a gente. O Lete Contigo só está começando. Olá, o Lete Contigo está no ar e hoje nós vamos falar sobre glúten. Falta dele, excesso dele, mas principalmente sobre a doença celíaca. É isso, Fernanda? Isso mesmo, Lete, a doença celíaca. Obrigada por vir falar conosco aqui do Lete Contigo. A Fernanda Nunes, que nós estamos recebendo, ela é nutricionista e ela vai poder falar melhor pra gente sobre o glúten, essa moda, né, que nós estamos vendo, uma questão até de modismo. Se fala mais de modismo, né, porque é dieta que tira glúten, é dieta que faz com que você perca peso mais rápido, porque você tira o glúten, mas tem gente que tem que tirar o glúten por uma questão até de saúde mesmo, né? Isso, então de um tempo para cá, vem aparecendo muitas dietas para se retirar o glúten para emagrecimento, porém o próprio CRN enviou um comunicado aos nutricionistas que eles não apoiam que as nutricionistas orientem a retirada do glúten apenas para perda de peso. O glúten ele é retirado a partir do momento que você constata que a pessoa tem essa doença celíaca. Então, existem exames laboratoriais ou uma endoscopia, tem uma série de exames que realmente vai constatar que ela tem essa doença celíaca, que é uma alteração nas velocidades do intestino. É isso que eu ia te perguntar, o que é necessariamente essa doença celíaca? Então, acontece assim, tem uma inflamação no intestino delgado, onde tem as velocidades, né, que elas vão ajudar na absorção e digestão dos alimentos, e ela tem um achatamento dessas velocidades. Então, elas têm a pessoa começa a desenvolver uma má absorção dos alimentos, então ela não consegue digerir o glúten, que é uma proteína, né, que vem da mistura de duas proteínas, e a pessoa tem que, a partir desse momento, retirar o glúten da sua dieta permanentemente. A partir do momento que foi constatado isso, ela vai retirar para a vida toda o glúten. Uma pessoa que sofre dessa doença celíaca, o que ela sente? Tem vários sintomas, né? Então, assim, a forma clássica geralmente aparece na primeira infância, né? Então, a criança tem desde sintomas gastrointestinais, assim, distensão abdominal, diarreia, também irritabilidade, aquela criança que não se desenvolve, a criança é mais pequena, não tem um desenvolvimento tão adequado. Então, assim, são vários sintomas até chegar a desconfiar disso e realmente fazer os exames para constatar. Só para tirar a dúvida, a distensão abdominal é barriguinha, grandinha? Isso, a barriga incha, fica com gases, a criança sente cólica, né, um desconforto. Isso mesmo. Essa é a doença celíaca. Não é isso, não é só em crianças, né? Eu falei que é mais comum aparecer, mas tem adultos também que acabam desenvolvendo. Só que o adulto ele não desenvolve porque ele consome o glúten. Não é que o glúten é uma coisa que faça mal. Ele desenvolve porque ele é um ser humano predisposto a desenvolver isso. Tem uma intolerância, digamos assim, no organismo dele ao glúten. Pode ser algum fator genético, alguma coisa que leva a ele ter isso, mas não é que, então, já que uma pessoa tem, eu também vou retirar o glúten, porque senão eu posso ter intolerância. Não é o próprio organismo da pessoa que desenvolve isso. Então, a priori, as pessoas têm que começar a tomar cuidado e ter atenção. Com certeza. Começar a ficar atenta, comer alguma coisa que tem glúten, sentir desconforto, não custa nada investigar. Claro, então só vai ser constatado com exames laboratoriais, né? A endoscopia também pode ser feita, então não é indicado que as pessoas simplesmente retirem o glúten, né? Então, por exemplo, quando acontece isso, é uma mudança, digamos que meio radical. Se você, hoje em dia, né, já faz um tempo, é obrigatório que todo fabricante coloque contém glúten, se tem algum alimento que tem o glúten, que o glúten ele vai ter aonde? No trigo, né, então todas as farinhas, farinha tanto a integral quanto a farinha branca, cevada, aveia, né, o malte, centeio, então são muitos alimentos. Muitos alimentos contêm um desses
ingredientes. Então, até a cerveja, que tem a cevada, contém glúten. Então, quem gosta de uma cervejinha também... Então, assim, todos os pães, as bolachas. Então, quando a criança ou adulto é diagnosticado com a doença celíaca, a mudança na vida dele é muito grande. Então, mas a farinha integral, por exemplo, que ela é riquíssima, né, em fibras, é boa... Não deixa de ser uma farinha. Ela contém glúten ou não contém? Contém também. Sim, porque ela vem do trigo. O trigo que tem o glúten. Então, se for a semolina, a farinha branca, a farinha integral, vindo do trigo, ela vai ter o glúten. Amido de milho? Aí já não. Já não tem. Então, assim, o que acontece é que as pessoas no começo elas se desesperam, né? Porque eu não vou poder comer mais nada, isso, aquilo, outro. Na verdade, a gente não encontra as coisas muito assim disponíveis no mercado, principalmente aqui, que é uma região menor, né? Em São Paulo já encontra mais coisas. Mas hoje em dia já tem no mercado. Aqui você encontra macarrão sem glúten, que é feito ou com arroz, farinha de arroz. Você já encontra a farinha de arroz, que dela você faz bolo, pães, tortas, pizza. Você pode usar fécula de batata, o amido de milho, o polvilho, né? Porque é a mandioca. A mandioca não tem nada a ver com o glúten, né? A mandioca mesmo não tem nada a ver, in natura. Não. Então, assim, o glúten são desses grãos que eu falei. Então, por exemplo, a farinha de arroz, ela é muito parecida com a farinha de trigo. Você já encontra no mercado, vem o pacote de 1 quilo, aí você vai substituir pela farinha de trigo. Né? Mesmo ela sendo branca, como o polvilho, ela não tem zero glúten mesmo, não tem nada de glúten. Sabe que isso daí também estou para conversar com você, porque hoje você vai ao supermercado, você vê muitas vezes, supermercado, minha telespectadora deve ver também, assim como eu, biscoitinho de arroz. Esses dias eu encontrei até uma pasta, um macarrão de farinha de arroz. Falei, gente, agora até isso. A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre isso, que agora eu quero aproveitar e falar com você que está aí nos assistindo sobre a Evidência Mídia. Vou pedir para os meninos colocarem aí o vídeo que nós temos da Evidência Mídia, uma empresa muito bacana que está fazendo uma mídia diferenciada aqui em Caraguatatuba. E a Evidência Mídia, gente, está presente no comércio de Caraguatatuba. Sabe aqueles televisores que você encontra no comércio? Então, ali você tem a Evidência Mídia, tá bom? Dê sempre uma olhadinha, porque tem notícias e tem, claro, o comércio também presente na Evidência Mídia. Bom, voltando aqui com a Fernanda Nunes, que é nutricionista e conversa conosco aqui no Lete Contigo, nós estamos falando sobre glúten, tá bom? Não necessariamente sobre as dietas de glúten, porque eu acho que a gente nem vai ter tempo para falar sobre isso. Hoje mesmo eu gostaria de focar, viu, Fernanda, sobre essa questão do celíaco, né, da pessoa que sofre dessa doença celíaca, porque deve dar um desespero. Assim, nossa, mas o que eu vou comer agora? Né? Outra questão, eu acho que por ser uma coisa nova, essas farinhas, por exemplo, de arroz, como você estava falando, o preço é diferenciado. Tem, né? Tem um pouco de diferença. Então, a minha até dúvida é agora, poxa, uma família comum, uma pessoa que de repente vive ali meio no limite, num salário meio que limitado, consegue fazer uma dieta dessa, mas a questão da dieta, da celíaca que eu estou falando, não é dieta pela estética, pela questão da geração saúde, mas a questão da saúde mesmo, para você ter o seu organismo funcionando bem. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, porque eu vou num rápido intervalo e eu volto já já. O Lete Contigo hoje falando sobre saúde, sobre glúten, com a nutricionista Fernanda Nunes, que gentilmente vem esclarecer as dúvidas aqui da gente, tá bom? Volto já! Drogaria Oliveira, a antiga drogaria do seu Altair, é a drogaria da família. Genéricos e similares com preços especiais. Drogaria Oliveira, Avenida Doutor Altino Arantes, 485, no centro, ao lado da Sales, Jornais e Revistas. Atendimento em domicílio. Ligue 3882-271 ou 3881-1353. Começa hoje o Bazar da La Mariá, é o 8º Bazar Loucas por Bazar. E dessa vez é um bazar mais solidário. Eu convido você, nossa telespectadora, para que vá até a Avenida Anchieta, ali no Boulevard Anchieta, e vá conferir de pertinho o Bazar da La Mariá, que começa hoje, dia 18, hein? Tem roupas a partir de R$ 39,90. Se você levar uma roupa sua usada, olha só que maravilha, você vai ajudar na campanha solidária e vai concorrer ainda ao mini iPad, tá bom? Beijinho pra Juliana, que olha, teve mais uma vez essa iniciativa muito bacana do Loucas por Bazar, que é grande um sucesso. Loucas por Bazar. O maior e melhor centro de compras do Litoral Norte espera por você.
é o Caraguá Praia Shopping. Diversas ofertas em todas as lojas. É quase troca de estação. Aproveite e compre no Caraguá Praia Shopping, Avenida da Praia, Centro Caraguá. Quando o segundo sol chegar. Restaurante Bento Iá. Pratos feitos, yakisoba, sucos. De volta aqui no Lete Contigo, falando hoje sobre saúde, sobre glúten, sobre a doença celíaca, recebendo a Fernanda Nunes, ela que é nutricionista. Fernanda, a gente está falando sobre essa questão da farinha, né? Porque quem sofre da doença como celíaca, ela não pode utilizar essas farinhas normais, digamos assim, né? Então, existem farinhas diferenciadas, por exemplo, a farinha do arroz, que você falou que é uma farinha branca, mas é benéfica. Isso. Então, nós já podemos usar, né, a farinha de arroz, que já tem disponível na maioria dos mercados, também a fécula de batata, o polvilho, né, que é a farinha de mandioca, às vezes vai ter um pouco de diferença de preço, né, mas não é tão gritante. Tem bastante diferença de preço quando o produto já é pronto, né? Dá para então, colocar assim, no carrinho da dona de casa, assim, tranquilamente? Então, quando a pessoa vai produzir esses alimentos, então, por exemplo, a mãe vai fazer o bolo para a criança de farinha de arroz, tal, não tem tanta diferença de preço. O que tem mais diferença é que tem alguns produtos que estão aparecendo mais agora, assim, biscoitos sem glúten, né? Que até bolinhos sem glúten, aí já o valor já é maior, assim como produtos integrais, light, diet, comparado a um produto tradicional. Então, assim, tem alguma diferença, mas se ela vai produzir, então ela vai fazer a farinha, uma torta na casa dela com essa farinha, aí a diferença de preço não é muito grande. Né? Só tem a questão do trabalho, de poder fazer, né? Então, assim, não é tão prático quanto você comprar um pão no mercado, comprar um bolinho, alguma coisa, aí realmente dá uma diferença de praticidade. A pessoa que sofre dessa doença celíaca, ela fica limitada quanto à questão das farinhas, né? E essa questão dos industrializados, das bebidas industrializadas, por exemplo, você citou as crianças, né? A mãe que de repente que o filho leve um achocolatado para a escola na lancheirinha, esses suquinhos prontos, que hoje a gente vive numa vida de praticidade, né? Tem problema ou pode consumir normalmente? Não, ela vai ter que ficar atento. Como é lei colocar se o alimento possui ou não glúten, ela vai ficar atenta a todos os rótulos que está escrito contém glúten ou não contém glúten. Então, assim, tudo que ela for ver vai estar escrito até em letra maiúscula contém glúten. Se está escrito isso, tira fora. Então, às vezes, até alguns embutidos contêm glúten, né? Então, assim, tem que ficar atenta, né? Atento em festinha, quando o caso é criança, porque às vezes perde o controle, a criança come alguma coisa, e dependendo se é um caso mais grave, a criança vai passar mal, né? Então, tem todo um cuidado e uma dedicação para poder seguir a dieta, até que entra no dia a dia da pessoa, a pessoa se acostuma, mas como eu disse, ela é permanente, então vai ser para sempre mesmo, não tem como mudar. E até pra gente encerrar, que infelizmente nosso tempo é curto, na próxima vamos continuar falando sobre glúten, mas aí nós vamos falar sobre essa dieta que virou modismo, né? A gente conversa com os amigos, eles estão sempre falando assim, olha, eu tirei glúten, eu tirei não sei o quê, né? Olha, emagreci, isso, aquilo, outro. Mas a gente vai falar sobre isso melhor, porque fora as pessoas que não podem realmente consumir farinha, né? O glúten, tem aquelas que podem consumir e até faz bem também, Isso. né? Acho que tudo tem parcimônia na vida, né? Claro. Frutas, para quem é celíaco. Sem Tem problema. restrição nenhuma. Restrição nenhuma. E até tem essa questão, né, quando as pessoas falam que o glúten, vai tirar o glúten e vai emagrecer. Aí se você for pensar, o pão de queijo, ele é feito de polvilho, não tem glúten. Mas não significa que você pode comer pão de queijo à vontade. É verdade. Né? Então, por exemplo, a pessoa faz uma tapioca de doce de leite, não tem glúten. Entendeu? Mas então tem o não é bem assim que tirando o glúten você vai emagrecer. Tem vários produtos que não contêm glúten que também são muito calóricos. Então, quando a pessoa tenta dar aquela escapadinha, ela consegue de qualquer forma. Então, eu acho que equilibrar, se não tem o problema dessa doença celíaca, consumir glúten, mas porém que vai entrar na parte dos carboidratos sempre com moderação.
Tudo tem que ter parcimônia. Fernanda, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu espero que nós tenhamos esclarecido os nossos telespectadores, mas se tiver dúvida, gente, fique à vontade, nosso e-mail é letecontigo8@gmail.com, tá bom? No nosso Facebook também, Lete Contigo, a nossa fanpage. Pode deixar sua pergunta, a gente passa para Fernanda, tá bom? E qualquer coisa, ela volta aqui para conversar com a gente, porque ela sempre gentilmente aceita o nosso convite. Fernanda, muito obrigada, viu? Obrigada, Lete, poder vir falar desse assunto interessante. Espero que teremos outros. Pois é. E se você tem dúvida e não quer conversar com a gente, quer conversar diretamente com ela, você tem os telefones da Fernanda aí para que você possa entrar em contato e em atendimento com ela, tá bom? Lete Contigo volta já já e olha, uma culinária daquelas. Com glúten, viu, gente? Volto já. Dê mais vida à sua casa, ao seu carro. Tintas Unisul. Tintas imobiliária, automotiva, impermeabilizante e ferramentas. Tintas Unisul tem Souvenir, a marca do brasileiro. Drogaria Oliveira. A antiga drogaria do seu Altair é a drogaria da família. Genéricos e similares com preços especiais. Drogaria Oliveira, Avenida Doutor Altino Arantes, 485, no centro, ao lado da Sales, jornais e revistas. Atendimento em domicílio. Ligue 3882-271 ou 3881-1353. O maior e melhor centro de compras do Litoral Norte espera por você. É o Caraguá Praia Shopping. Diversas ofertas em todas as lojas. É quase troca de estação. Aproveite e compre no Caraguá Praia Shopping, Avenida da Praia, Centro Caraguá. Quando o segundo sol chegar. Chegando eu aqui para falar de purificadores Europa, já com a minha jarrinha. Essa jarrinha aqui, gente, super bacana. Olha só, você pode levar para a praia, para o seu passeio. Purificadores Europa está com esse lançamento para 2015. Purificadores Europa é a saúde da água, principalmente nessa época, que está tão difícil a água, né? Olha, e água com qualidade, tem que lembrar isso. Às vezes você compra um galão aí, você não sabe a procedência da água, eles colocam um lacre lá de qualquer jeito. Infelizmente, estamos nessa situação também. Então, olha, a sua aguinha purificada, gostosinha aqui na sua jarrinha, ou aqui atrás, como você pode ver, nós temos várias, né? Várias máquinas que você pode levar para sua casa ou para sua empresa. Purificadores Europa é a saúde da água, o telefone lá é 3881-2211, tá aí na sua tela, né? 3881-2211, telefone facílimo para você anotar até memorizar. Dê uma ligadinha, eles vão te visitar e ver qual que é a sua necessidade. Você precisa de um filtro pequeno, médio, grande? Fique à vontade. Convide a equipe do Purificadores Europa aqui de Caraguatatuba para que eles possam ir até você. 3881-2211. Vamos voltar então para o nosso Lete Contigo? Opa, cozinhar é possível, viu, gente? Estamos de volta aqui no Lete Contigo, fazer hoje a nossa culinária. Começamos aqui, hoje nós vamos fazer um canelone com massa de pastel fresca. Uma delícia, viu? Claro que nós já temos um prontinho para você. Sempre falo isso, né, gente? Eu não gosto de enganar meus telespectadores. Olha, uma massa super fácil de ser feita, tá bom? Você vai comprar a massa pronta, tá bom? Os ingredientes é massa pronta de pastel. Aqui nós pegamos ricota, presunto, mussarela, queijo mussarela, né? Como sempre, azeitona, molho de tomate, aqui nosso refratário, porque vai ao forno, tá bom? Então é muito fácil esse prato de ser feito, dá para você fazer em casa, dá para você fazer para a família, fazer também para os amigos depois de uma praia, que é super rapidinho, tá bom? Vale muito a pena você fazer um prato gostoso desses num domingo, por que não, né? Num domingo para um jantar também. Então nós vamos começar agora a nossa culinária aqui do Lete Contigo, tá bom? E lembrando você, tem uma receita bacana aí, quer compartilhar conosco, quer vir fazer ou quer que eu faça? Envie para nós, pode ser na nossa página no Facebook, tá bom? Você está aí no Facebook, facebook.com/Lete Contigo, Lete é com Y, tá bom? Fique à vontade para fazer conosco também a nossa culinária, ouvindo até aqui, né, na nossa gravação, no nosso programa, ou mesmo você mandando a sua receita, tá bom? Participe, faça conosco o Lete Contigo, que é feito para você. Começar então? Olha, aqui eu vou começar com a ricota, depois eu vou cortar. Primeiro fazer os rolinhos, depois eu saio cortando, tá bom? Que é mais fácil. Bom, para começar, pega a ricota e espalhe.
Muito fácil. Vou pegar mais aqui. Gente, não precisa ter miserê, não. Vai colocando. Aí você escolhe também. Você pode fazer, inclusive, vegetariana também. Aquele outro queijo cottage, né? Que é aquele de dieta, que é o menos calórico. Você pode fazer. Gente, não é porque a gente vive de dieta que a gente não pode comer coisa boa. Porque parece que tudo que é melhor engorda. Mas não é não, tá? Então, olha só, você espalha. Viu quando eu tô ficando rapidinha na cozinha? Antes eu pegava assim, falava que eu tava parecendo pegando um bibelozinho. Olha, espalhou, tá aqui. Fazer bonitinho, igual você faz na sua casa, tá bom? Vou deixar do ladinho aqui, ó. Próximo passo, você vai pegar aqui o presunto, tá bom? Gente, mão de cozinheira é limpa, tá bom? Você vai forrar aqui, ó, o presunto, uma camada de presunto, tá? Uma camada de presunto e uma camada. Pera aí que eu vou cortar aqui no meio pra ficar bonitinho, pra caber aqui, gente. Tá vendo como se faz? Era pra ter feito ali, mas eu já faço aqui. Olha, eu não sei, vai que falta na receita, então é melhor fazer assim, né? Olha só, forrou com presunto, vamos forrar então agora com a mussarela. Viu como é rapidinho? E fácil. Isso aqui você compra facilmente. Agora eu vou fazer diferente, eu sou metódica. Uma hora eu faço de um jeito, outra eu faço de outro. Queijinho mussarela, tem sempre aí em promoção nos supermercados. Tá bom pra você poder fazer um prato simples, rápido, fácil de ser feito e barato também. Tem que levar em consideração isso. Aliás, a gente vai conversar essa semana com o professor Maroni, ele é economista. Ele vai dar umas dicas de como a gente pode fazer economia no supermercado, viu, gente? Sempre é bom, né? Uma dica. Peraí. Aqui. Bom, viu como que é simples? Olha só, aqui nós já colocamos o presunto e o queijo. Agora você pode colocar em cima a azeitona. Aí também vai de você, se você gostar de azeitona ou não gostar, tá? Fica a seu critério. E como eu disse, você pode também mudar o recheio. Esse canelone, ele é de massa de pastel fresca, com presunto e queijo. Mas você pode fazer, hoje em dia a gente faz tudo alternativo, né? Ó, parcimônia como sempre. Tô gostando dessa palavra parcimônia essa semana. Parcimônia quer dizer um pouco, né? Tudo no equilíbrio. Olha. Não tem segredo, tá vendo? Bom, feito isso, agora eu vou virar o canelone, tá? Então, vira mesmo com o plástico, não tem problema, porque você vai virar e depois é que você vai cortar. Então, olha só, você vira, pode ser meio fino, é quase, gente, o tamanho de uma panqueca, tá? Você vai virando e vai tirando o plástico, tá? Então, olha só. Tá vendo? Enquanto isso tem uma musiquinha rolando. Ó. Ficou meio gordinho o meu aqui. Mas tá bom. Aqui, agora a gente vai cortar, tá bom? Eu acho que aqui dá pra fazer uns 2. Uns 2, produção. É isso mesmo? Uns 2. Então, vou cortar no meio. Bom, primeiro eu vou cortar aqui. Cortar no limite, gente, do presunto e do queijo, tá? Aí eu venho aqui, tá o meio? Tá. Vou cortar no meio. Aqui, ó. Vou tirar. E aí eu vou forrar agora, vou colocar direto na assadeira, tá? O molho vai depois, eu vou fazer só 2. Aqui pra você poder ver como é que é. Tá? Como eu sempre falo, eu faço aqui só para te ensinar. Aí você vai fazer na sua casa a quantidade necessária para você passar bem, ou sozinho ou com alguém, tá? Então, olha, tá? Olha só que bonitinho que tá aqui. Os meninos vão focar agora aqui. Posso colocar aqui pra gente dar uma mostradinha? Ó, olha que bacana. Ficou um espacinho aqui no meio, mas de repente, se você colocar de outra forma, pode até caber mais 1, 3, não sei. Vai depender de você. Se fizer assim,
Bom, cada um faz do jeito que quer, tá? Bom, então eu já usei isso daqui. Eu vou jogar o molho agora em cima e nós vamos levar para o forno, tá? E depois tem o acompanhamento, uma salsinha por cima, tem também um queijinho ralado, tá bom? E na magia da televisão, então, quando eu voltar do intervalo, nós voltaremos com um pronto fumegante para nós provarmos e assim encerrar a nossa culinária. Viu como foi rapidinho? Nossa, olha assim, ó, um pulinho para você. Nós voltamos já com Lete Contigo, finalizando o nosso canelone com massa de pastel fresca, que olha, uma delícia. Primavera são flores, são cores, primavera é vida, é praia, é shopping, é Caraguá Praia Shopping. Vendo flores em você. Que vejo flores em você. ACD, bom dia! Ao trabalhar, a pessoa com deficiência se sente útil e feliz. Ao ligar para a AACD, Associação de Assistência Criança Deficiente, você estará colaborando duplamente. Ligue e faça sua doação. As crianças da AACD agradecem a sua ajuda. Seu filho, sua filha, merecem brinquedos. Dia das Crianças é com Isabela Brinquedos. Central Shopping, Centro Caraguá. Espaço Vênus Gift e Decor, um espaço de bom gosto em presentes e decoração no piso térreo do Caraguá Praia Shopping. Visite e leve para a sua casa ou para o seu trabalho todo o bom gosto do Espaço Vênus para junto de você. Espaço Vênus Gift e Decor, piso térreo do Caraguá Praia Shopping. Bom, o nosso canelone, gente, que é feito com massa de pastel, hoje a nossa culinária. Bom, para finalizar, antes do intervalo, eu joguei o molho de tomate, tá bom? E ficou 25 minutos no forno convencional. Agora que nós já tiramos, né? Eu fiz 2 canelones, estão aqui prontos. Eu vou jogar o queijo parmesão, tá bom? Raladinho. Você pode também jogar... Tem aqueles outros que ficam mais... que são mais grossos. Você pode também utilizar. Tá bom? E aí vai também, tem gente que nem gosta de queijo, na verdade, ralado. Vamos jogar também um pouquinho de salsinha, que eu particularmente gosto de salsinha, tá bom? E como sempre eu enfatizo, aqui eu fiz uma quantidade só para ensinar. Aí cada um faz de acordo com o que gosta. Um bom acompanhamento de um bom vinho, também uma água, um suco, da maneira que você quiser, tá bom? E assim nós vamos encerrando a nossa culinária. Eu vou pegar agora, como faz parte, né, da nossa culinária, eu vou provar, deixar você com vontade, para você também fazer o seu. Deixa eu pegar aqui então e vou provar a minha culinária de hoje do Lete Contigo, agradecendo mais uma vez a nossa produção que fez esse canelone para nós, e nós aqui montamos, fizemos o nosso, né, mas baseado também com a produção, que ninguém faz nada sozinho, eu não faço nada sozinha. E também lembrando que a nossa receita está no Facebook, tá bom? No canal 20.net você tem também os nossos horários de reprise. 3 horas da tarde é o nosso programa inédito, 8h15 da noite é reprise, 8 horas da manhã do dia seguinte. Sempre um bate-papo, sempre uma culinária, vem novidades por aí no Lete Contigo. E eu sempre quero ter você junto conosco. Tem uma receita bacana aí? Entre no nosso Facebook e na nossa fanpage, tá bom? facebook.com/Lete Contigo, Lete é com Y. Deixe lá a sua... Também, olha como é difícil falar, gente, com cheirinho tão bom. Deixe a sua receita, tá bom? Eu vou experimentar. Tem aqui o suficiente para a nossa produção também, senão eu falo assim, nossa, o pessoal que fica lá do outro lado das câmeras, né, eles também têm que provar. Então, gente, vamos lá. Ver se tá aprovado. Muito aprovado. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Beijo no queijo. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
Restaurante Bento Iá. Pratos feitos, yakisoba, sucos.